Uhum. Beleza. E aí, galera, vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês essa palavra? Globalização ou neoliberalismo? E qual a opinião de vocês em relação a isso? Já ouviram? Sim, a Isabela disse que sim. É uma palavra que a gente escuta bastante até ultimamente, né? Globalização, neoliberalismo, globalismo, contemporaneidade, modernidade líquida, são todas coisas que estão num conjunto aí de questões sociais. A Júlia disse, sim, trouxe alguns benefícios a globalização, porém também trouxe muita coisa negativa. É exatamente isso que eu gostaria de tratar com vocês, né? A globalização, alguns teóricos defendem os lados positivos delas, como, por exemplo, a democratização da cultura, o acesso à informação, é, a economia globalizada, integrada no mundo como um todo, né, que facilita aí o preço das coisas, as coisas caem de preço, as pessoas conseguem consumir mais, mas ela também tem muitos aspectos negativos que a gente vai tratar. Acho que eu e a Vitória vamos tratar com bastante ênfase, até porque é bastante cobrado no vestibular, né? É um assunto que você vai ver muito no vestibular. Então, meus queridos, aqui eu coloquei um conceitozinho, mas é um conceito bem simples, tá? E eu que escrevi esse conceito, não é tirado de nenhum lugar. Claro que eu já li e a partir disso eu cheguei nesse conceito, mas é um conceitozinho simples de globalização para a gente ter um pouco uma noção do que é isso, tá? E quando eu falo em neoliberalismo, né, o título da aula está acompanhado aí, o neoliberalismo, gente, é a forma como a economia se comporta perante a globalização. Tá? Não só a economia, a política, a cultura também, mas o neoliberalismo é como se ele fosse como organiza a globalização, como se decide na economia, na política, tá? E como é viável essa globalização. Ela só existe por causa do neoliberalismo, tá? E aqui na definição que eu coloquei, a globalização se caracteriza pelo arranjo político e econômico adotado pela maioria dos países do mundo a partir da década de 80 e 90, se configurando em uma economia que está integrada globalmente pela tecnologia e pelos transportes, com um volume cada vez maior de troca de produtos, informação, dinheiro, pessoas, costumes, ideias entre os países globalizados. Então, queridos, falar assim, então a globalização é quando você tem uma economia integrada em que as pessoas aí têm uma constante troca de informação, produtos e você vive uma parte da sua vida num lugar, vive outra parte no outro. Sim, e esse processo tem alguns teóricos que defendem que ele começou lá na Grécia, tá? Há alguns teóricos que falam, por exemplo, que ele começou com as grandes navegações em 1500, né? Quando os europeus saem da Europa para começar a constituir os impérios, a começar a constituir as políticas que regiam para além dos continentes, né? E tem alguns teóricos que falam até que começa na Grécia isso, que na Grécia você já tem ali uma tentativa de se globalizar a economia, de se globalizar a política, a cultura, os costumes, a forma de pensar, né? O Alexandre o Grande tentou fazer isso. O Alexandre o Grande, ele, com o helenismo de Alexandre o Grande, ele leva toda a cultura ocidental grega para o Oriente, para a Índia, para a China, para o Japão, fazendo toda uma o objetivo de vida do Alexandre o Grande, né, era construir uma cultura mundial comum, uma cultura helenística que integraria as composições dos elementos gregos às outras culturas e transformaria essas outras culturas. Então, tem pessoas que estudam que isso começou lá na Grécia, né? Mas aqui o que seria interessante para a gente é pensar na globalização que se inicia a partir da década de 80 e 90, que é a globalização que a gente vê
nos dias de hoje, tá? É a globalização pós-Guerra Fria, é a globalização pós-Segunda Guerra Mundial, é a globalização com a maior tecnologia já vista na história, é a globalização com maior integração já vista na história. Porque se você pega, por exemplo, poxa, Alexandre o Grande foi ambicioso, ele queria levar a cultura grega, a democracia grega lá para a Índia, para a China, que já eram grandes civilizações. Só que, gente, era muito mais difícil você fazer isso, né? Imagina você ter que ir daqui de Araraquara, não estou dizendo nem para a Índia ou para o Japão, daqui de Araraquara você tem que ir para Ribeirão Preto. Só que não existe carro, não existe avião, não existe ônibus, não existe nem mesmo bicicleta. A única coisa que você consegue adquirir aí para ir para Ribeirão Preto é ou as suas perninhas ou um cavalinho. E esse cavalo, ele anda ali a 15, se estiver correndo a 20 km por hora. Então ele vai demorar cerca ali de mais de um dia para chegar em Ribeirão Preto. Muito mais de um dia, né? Você vai ter que parar no meio do caminho, dormir, acampar, comer, fazer suas necessidades, tomar banho e retomar a viagem. Então uma viagem que pra gente hoje é simples, que a gente consegue fazer bate-volta, a gente consegue... Meu pai mora em Ribeirão Preto. E teve dias que eu estava aqui, eu terminei minha aula de manhã, fui para Ribeirão, depois do almoço, jantei com ele lá, e no dia seguinte, na terça-feira, hoje seria segunda, no dia seguinte, ou seja, amanhã de manhã, eu já estaria voltando para cá para assistir minha aula de manhã. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Na época do Alexandre o Grande, até há 300, 400, 500 anos atrás, isso era impensável. A única forma de você fazer isso seria por meio do cavalinho ali, devagar, durante alguns dias, a viagem. Um bate-volta, você ir, por exemplo, daqui para a Europa com facilidade pegando um avião, claro que a facilidade hoje também nos exige dinheiro, né? Mas se você tiver dinheiro, você consegue fazer até um bate-volta na Europa, se possível, né? Se tivesse dinheiro para gastar. Então, a possibilidade do ser humano hoje ir de um lugar para o outro em menos tempo, ou ter contato, ter uma informação, receber um produto, a gente tem hoje o iFood, tem o Uber, você tem a Amazon Prime, o Mercado Livre, você tem inúmeras coisas que fazem com que você receba as suas coisas em casa. Você não precisa nem sair de casa hoje, mais para, por exemplo, comer, para sobreviver. Que é o que a gente está tentando fazer na pandemia, né? Sobreviver sem sair de casa. Isso são efeitos e características da globalização. Toda essa rapidez para conseguir as coisas. Você viajar de um lugar para o outro, você contactar uma pessoa. Há 50, 60, 100, 500 anos atrás, a única forma de você saber que o seu pai em outra cidade estava vivo ou não era por meio de recado que você passaria para uma pessoa que iria para a sua cidade ou por meio de carta. E a carta demora ali alguns dias para chegar até outra cidade. Aí a pessoa receberia dali alguns dias, leria aquela carta, responderia a carta e te mandaria novamente para que você lesse daqui a alguns dias. Estabelecer uma mensagem do WhatsApp, que é praticamente instantâneo, que em um segundo você consegue trocar essa carta, é impensável há 100, 200 anos atrás. A troca de informação, a troca de pessoas, ou seja, eu sou de Ribeirão Preto, mas eu moro hoje em Araraquara. Por quê? Porque eu vim para cá estudar na faculdade da Unesp. E, possivelmente, quando eu formar aqui, eu vou prestar o meu mestrado. Prestando o meu mestrado, eu posso ter que ir, por exemplo, para São Carlos, para São Paulo, ou voltar para Ribeirão, tentar prestar mestrado, por exemplo, no Nordeste, tentar prestar um mestrado, talvez, internacional. Isso vai fazer com que eu passe mais alguns anos da minha vida numa outra cidade. E aí, posteriormente, eu posso conseguir emprego numa outra cidade e ter que mudar novamente. Toda essa mudança de pessoas indo de um lugar para o outro, informação chegando instantaneamente para você, esses costumes, essas ideias de que hoje é possível, por exemplo, você conversar com uma pessoa que mora na Europa, nos Estados Unidos, na África, no Extremo Oriente,
e conversar instantaneamente, trocar ideias com ela, trocar costumes com ela, ter uma mesma identidade. Margaret Thatcher, na década de 80, ela disse que as sociedades acabaram. Agora somente existem indivíduos empreendedores. Tá? Então, isso são aspectos da globalização, aspectos do que a gente vive nos dias de hoje. Tá? Uma coisa que é muito legal e que talvez a gente possa entrar dentro para analisar isso é o amor na globalização. O que é o amor nos dias de hoje no neoliberalismo? O amor é não mais um amor só que você vai levar para a vida toda. São vários amores em épocas e fases da sua vida. Isso é o amor. E você hoje namorar uma só pessoa e casar com essa pessoa para o resto da sua vida é considerado até algo ruim. É considerado que você não aproveitou a vida, ou que só experimentou uma só coisa. Entendem que o amor que era romântico, o amor burguês, que a gente vê na literatura do século XIX, ele já não existe mais. O amor que ele tinha que ir na praça paquerar, um contato direto, estabeleceram ali uma conversa, para depois disso sair, conhecer os pais, dar o primeiro beijo, pegar na mão, depois, assim, se fosse muito conservador, transar só depois do casamento, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você quer transar, é só abrir o Tinder, é só abrir os aplicativos de relacionamento e rapidamente você consegue ali um caso que talvez dali a alguns meses você transou com a pessoa, mas você nem se lembre do nome dela. Essas são questões que existem na nossa sociedade atual e no mundo globalizado. E é isso que a filosofia e a sociologia tratam muito hoje, tá? Então, isso vai ser muito cobrado no vestibular, principalmente em redações. Redação, gente, toda redação de vestibular, você pode se basear em aulas desse tipo para fazê-las, porque o que a gente está discutindo aqui são questões atuais da nossa sociedade. E em 99% dos casos são tratadas questões atuais da nossa sociedade nos temas de redação, certo? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa a acrescentar? Tudo bem. Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, gente, porque eu acho, quando eu tinha essa aula no colegial, eu achava sensacional, porque eu via várias coisas, o professor explicava várias coisas que acontecia na minha vida, e aí eu ficava perguntando várias coisas para ele também. Então, se tiverem qualquer dúvida, existem temas que a gente pode tratar dentro dessa área da globalização e do neoliberalismo, né? Que a gente pode falar de filosofia ou sociologia depois da década de 70. Depois da década de 70, você tem a segunda fase da Escola de Frankfurt. A primeira fase da Escola de Frankfurt é aquela da indústria cultural, do Theodor Adorno, do Walter Benjamin. A Vitória, acho que disse que estava tratando a Escola de Frankfurt com vocês uns tempos atrás. E aí depois você tem a segunda fase da Escola de Frankfurt, que é a fase voltada para as questões que estamos vivendo hoje, tá? Inclusive, existem sociólogos e existem áreas da sociologia que estudam, inclusive, o fenômeno Bolsonaro, que é extremamente atual. Nós estamos vivendo exatamente nos dias de hoje. E é um fenômeno estudado, chamado de populismo contemporâneo, ou neopopulismo, tá? Então é bastante interessante. E aí tem algumas coisas que eu queria falar e passar rapidamente durante o século XX para pontuar, tá? O século XX, galera, e isso é muito importante, a gente se ater a isso, houve o avanço dos meios de transporte, comunicação e um exponencial avanço da tecnologia ao longo do século XX. Por quê? Porque você tinha uma grande disputa, né? Você teve enormes disputas, enormes guerras, mesmo que não oficiais, ao longo do século XX, né? Você tem a Primeira Guerra Mundial,
que vai causar o desenvolvimento da esteira rolante, do avião com Santos Dumont, depois Santos Dumont vindo a suicidar-se por causa da invenção dele, que virou uma arma de guerra, né? Você tem uma série de invenções que partem dessa dinâmica da guerra, da mobilização total, da política total. É a origem do totalitarismo, autoritarismo. Totalitarismo vem de mobilização total. Toda a sociedade está mobilizada, trabalha e vive para ganhar uma guerra, ganhar um conflito que está sendo travado naquele momento. Então, todo indivíduo era muito disciplinado, tinha que ser muito bem educado, tinha que ser um trabalhador extremamente honesto, produtivo. Não que existia uma sociedade dessa forma, mas essa era o que a sociedade buscava. Isso é o que a política e a economia tentava fazer naquela sociedade. Por quê? Você precisava do máximo de pessoas possíveis para conseguir ganhar uma guerra. É muita pessoa morrendo, ao mesmo tempo que faltam pessoas para o trabalho, para manter todo mundo, para produzir a comida, para produzir a roupa que todo mundo precisa. Então, há uma política que a gente chama de política de mobilização total. E que isso parte e origina o nome totalitarismo, que é o autoritarismo do século XX. Aqui no Brasil você tem o Getúlio Vargas, e em toda a América Latina, ao longo do século XX, você vai ter diversas ditaduras diferentes, né? Depois que acaba o Vargas, você tem ali um período mais ou menos de 15, 20 anos da República Populista, e depois você tem novamente um outro regime militar se consolidando. Então, durante o século XX, o autoritarismo era presente demais, a disciplina era muito presente, a organização racional das coisas era muito presente. Durante, ainda mais pela primeira metade do século XX, você tinha essa preocupação de mobilizar todas as pessoas que existiam na sociedade para conseguir produzir tudo aquilo que era necessário para conseguir triunfar num possível conflito que estava a vir, ou que poderia acontecer, ou que já estava acontecendo. Então, o avanço dos meios de transporte e comunicação, eles são extremamente necessários. Por quê? Se você tem meios de transporte cada vez maiores, cada vez mais velozes, você consegue levar um maior número de pessoas de um lugar para o outro, você consegue levar um maior número de mercadorias de um lugar para o outro, e de uma forma muito mais rápida, né? Vocês já fizeram mudança na casa de vocês? Mudar de uma casa para outra? Ou vocês sempre moraram na mesma casa? Vocês nunca mudaram de casa? Eu já. Em Ribeirão Preto, eu sempre morei na mesma casa, minha vida inteira. Só que aqui em Araraquara eu já mudei de casa. Eu não vi quem abriu o microfone e falou eu já. Mas eu aposto que vocês já devam ter feito Foi isso. a Júlia. Foi a Júlia. Mudar de casa, galera. Geralmente, a galera que tem dinheiro contrata um caminhão para fazer isso e mudar as coisas, né? Colocar o sofá, colocar todos os móveis dentro do caminhão e fazer a mudança, levar tudo de uma vez de um lugar para o outro. Só que aqui, em Araraquara, como eu moro numa república com 10 moleque, a gente não tem nem dinheiro e a gente tem disposição e mão de obra para fazer a mudança. Então a gente resolveu fazer a mudança de carro. Só que é mudar uma república, que tem, tipo, 10 camas, 5 sofás, um monte de coisa. E a gente foi fazer a mudança de carro. Muita coisa a gente trouxe na mão. Quando você vai fazer essa mudança, você tem que fazer umas 30 viagens, porque o carro ocupa um volume muito menor de coisas, né? E muita coisa a gente trouxe a pé na mão, não trouxe nem no carro. Então, demora muito e você tem que fazer umas 30 viagens para tentar fazer essa mudança. Levar tudo que estava numa casa para essa outra nova casa. Se a gente tivesse, por exemplo, um avião para fazer isso, caberia tudo numa partezinha pequena do avião. Em uma viagem você faz isso e de uma forma praticamente instantânea, muito rápida. Se a gente tivesse um grande navio cargueiro para fazer a mudança,
a gente ocuparia também um espaço minúsculo ali do navio e conseguiria fazer isso muito rápido em uma viagem. Mas como muitas das coisas a gente levou na mão, a pé, demorou muito mais e demandou muito mais esforço daquelas pessoas, no caso eu e meus companheiros de casa, que fizemos a mudança. Agora, se você vai fazer comércio, se você tem uma empresa e você quer exportar daqui para a Europa, e você tiver só pequenos barquinhos minúsculos, ou você não tem um avião para fazer isso, vai demorar meses, dias, semanas, e você vai ter que fazer inúmeras viagens. Isso aumenta o custo de produção. Para fazer uma viagem, você tem que ter alguém que carrega, alguém que descarrega no outro porto, tem que ter alguém no porto trabalhando, tem que ter alguém dirigindo o barco. Tudo isso entra para o preço do produto, faz com que o produto fique mais caro. Se eu tenho um só barco gigantesco, eu posso colocar tudo que eu exporto naquele barco, aquele barco inteiro automatizado, ele é extremamente tecnológico, nem motorista ele precisa. Então eu já não preciso pagar o motorista. E aí existem vários avanços na tecnologia ao longo do século XX que facilitaram o comércio, que facilitaram essa troca de mercadorias, tanto pelo volume quanto pela rapidez. Aqui eu trouxe até uma imagem ótima que eu achei. Olha isso, que bizarro. Em 1500, você tinha caravelas, caravelas de madeira extremamente precárias, que dependiam ali da força do vento, tá? E aí lá para o século XVIII, final do século XVIII, século XIX, surge a máquina a vapor, em que descobriram ali, eu não sei exatamente a física para explicar para vocês a mecânica de uma máquina a vapor, mas você consegue colocar carvão, aquele carvão vai produzir, vai queimar, obviamente, vai produzir ar, um ar que tem pressão, essa pressão ela vai pressionar um pistão, e esse pistão vai fazer um trem girar ou um navio se mover. Então, essa invenção já faz com que você não dependa dos ventos. Porque se o vento está te levando para lá, você não consegue controlar direito as coisas, tá? E aí a máquina a vapor, a partir dela, foram surgindo navios cada vez maiores, até surgirem cruzeiros, até surgiu o Titanic, até surgirem o que nós temos hoje de navios cargueiros. Navios que levam grandes contêineres pesadíssimos, navios que pesam centenas de toneladas de tamanho, e conseguem levar ali, sim, como vocês estão vendo, em 2017, um navio cargueiro consegue levar 21 mil toneladas de produtos. Então, é bastante coisa que a gente consegue levar de um lugar para o outro. Isso facilita, isso diminui o custo da produção. Isso aumenta a possibilidade de comércio, tá? E essa imagem eu achei muito legal, porque você tem em 40 anos um avanço exponencial da tecnologia. Pensa que de 1500 até 1977, a gente teve o avanço de uma caravela para esse barquinho aqui. E de 77 até 2017, que são somente 40 anos, a gente tem desse barquinho aqui para um navio cargueiro gigantesco que leva uma cidade dentro. Entendem mais ou menos onde começa a se aplicar os efeitos dessa globalização? Há um grande avanço da tecnologia. Como que a gente deixou de receber informação por carta, receber informação no boca a boca, e passou a receber informação instantânea à palma da sua mão, tá? Primeiro começa na onde? Começa lá no telégrafo, em que eu não preciso mais mandar uma carta. Eu posso deixar um negocinho aqui que fica pitando, e eu deixo um negocinho que fica pitando na onde eu quero mandar essa mensagem. E aí eu bato meio que um código, né? E aí eu consigo mandar mensagens a partir de um código. Depois vem o telefone, que aí a gente já tem muito mais familiaridade. Apesar de vocês terem aí seus 18 anos, 20 anos, aposto que vocês já tiveram um telefone fixo em casa, ou tem um telefone fixo em casa. E isso, com certeza, ao longo daqui algumas décadas vai desaparecer, né? Ninguém mais vai ter um telefone fixo, todos vão ter celulares. Depois do telefone, junto com o telefone e o telégrafo, vem o rádio. Que aí o rádio a gente já consegue
desenvolver a tecnologia a um ponto em que a gente pega as ondas de um lugar, a gente pega a informação que está acontecendo naquele lugar. Aqui no meu quarto a gente está fazendo um show, está fazendo um ensaio de uma banda. E aí eu pego a informação, no caso o ensaio da banda, o som que eles estão produzindo, e eu consigo transmitir aquela informação para um número infinito de pessoas. Tá? O rádio, depois do rádio a TV, depois da TV o computador. O computador ele começa nas tecnologias de guerra. Se vocês verem o jogo da imitação, vocês vão ver lá que o Alan Turing, que é considerado o pai da computação, o primeiro computador da história, ele faz no meio da Segunda Guerra Mundial para conseguir decifrar os enigmas dos nazistas na Inglaterra. E aí eles ganham a guerra a partir disso. Então, todos esses avanços da tecnologia aconteceram predominantemente durante o século XX e faz com que na década de 70 a gente chegue num ponto de tecnologia tão avançada que a gente não precisa mais ter uma economia local. A gente não precisa mais produzir coisas que são feitas aqui, que são pensadas no mesmo lugar. A gente consegue, por exemplo, pensar no iPhone na Califórnia, só pensar como ele vai ser, qual vai ser a tecnologia, qual o modelo, quais as configurações. A partir disso, a gente vê qual que é o lugar mais barato para se instalar uma fábrica. Aí a gente tem alguns candidatos, a Índia, a China, os tigres asiáticos, Indonésia, Brasil, alguns países da África, onde nós recebemos, eu estou dizendo, eu sou a Apple, tá? Eu estou pensando como se eu fosse a Apple. E a gente recebe ali um incentivo fiscal de um lugar, recebe o terreno do outro, recebe um corte de lei trabalhista do outro, e vê que fica mais barato se instalar na China. Aí eu vou lá e deixo minha fábrica na China. Enquanto eu estou morando e pensando no produto que eu vou produzir lá na Califórnia. Só que aí lá na China, eu vou precisar de uma matéria-prima que não tem na China, que só tem na Arábia Saudita, ou no interior da África, ou na Rússia. E aí eu vou fazer comércio com todos esses países que eu preciso. Então, o iPhone hoje, apesar dele ser pensado nos Estados Unidos, muitas partes dele, às vezes partes diferentes, são produzidas em países diferentes. Ele é montado num outro país, num terceiro país, e é distribuído para o mundo inteiro. Há 200 anos atrás era impossível você fazer isso. Você não tinha telefone, você não tinha um barco rápido, você não tinha avião. Então, se eu sou dono da Apple e eu quero produzir o iPhone, como que eu vou deixar uma fábrica aberta na China, sendo que eu estou aqui no Brasil? Que controle que eu vou ter dessa fábrica? A cada 3 meses eu recebo uma carta do diretor lá falando como é que está a situação, e olhe lá. Então, você, para ter um controle sobre a sua produção e sua produção ser completamente espalhada ao redor do mundo, você precisa ter aí um avião para te levar a hora que você quiser, precisa ter um telefone para ligar para o gerente lá se tiver um pepino, para resolver alguma coisa, entende? O seu trabalho, e na verdade o trabalho de muitos hoje, das transnacionais, é o surgimento das companhias transnacionais ou multinacionais, o trabalho hoje não se localiza em um só país ou uma só região, tá? Ele se localiza em diversas regiões. Além das transnacionais, que produzem em diversos países diferentes, o indivíduo, o cidadão, ele também vai produzir em diversas regiões e países diferentes, tá? Eu, como eu dei de exemplo, meu pai nasceu em São Simão, tá? Que é uma cidade de 10 mil habitantes. É uma cidade que você consegue literalmente atravessar ela a pé em 40 minutos. Eu cresci em São Simão até meus 10 anos de idade. Eu nasci em Ribeirão Preto, porque São Simão não tem hospital para se nascer, tá? Então eu nasci em Ribeirão Preto, cresci em São Simão e eu tive ali aquela vida do interior durante a minha infância. Depois passei a maior parte da minha vida em Ribeirão Preto. Hoje estou em Araraquara. Quando eu for fazer meu mestrado, não sei para onde eu vou. Se eu quiser trabalhar, possivelmente eu vou ter que ir para São Paulo. Se eu tiver muita sorte e conseguir aprender uma língua e conseguir juntar dinheiro, vou tentar fazer um doutorado no exterior.
Então, hoje, o indivíduo, ele nasce num lugar, mas muito dificilmente ele permanecerá naquele mesmo lugar em que ele está. Necessidades do trabalho, da produção, dos relacionamentos, necessidades diversas da atualidade vão fazer com que aquele indivíduo provavelmente saia do local de origem em que ele nasceu. Isso faz sentido para vocês? Vocês enxergam isso também de alguma forma? Sim. Beleza? Isso aqui, gente, não é a globalização ainda, tá? Não entendam esse slide como aspectos da globalização. Esses slides são aspectos do século XX. Globalização é a partir da década de 70, 80, 90. Tá? Então, aqui eu estou dando uma introdução de quais transformações nós tivemos no século XX e por que essas transformações geraram a globalização. Tudo bem? Outro aspecto, o primeiro é o avanço dos meios de transporte e comunicação e tecnologia em si. Outro aspecto, Fordismo e capitalismo industrial, entre aspas, keynesianismo. Aí eu falei várias coisas e palavras difíceis que talvez vocês não conheçam. A primeira, que provavelmente vocês já ouviram escutar, Fordismo. Galera, o Fordismo ele é extremamente importante. O Fordismo ele cria uma nova forma de se produzir as coisas. Ele cria uma nova forma de você organizar a sua indústria, a sua fábrica. Então, o Fordismo ele vai aumentar exponencialmente o lucro e a forma como as pessoas produzem os produtos, as mercadorias e o que for ser produzido. O Taylorismo cria a esteira rolante. A partir da energia elétrica do final do século XIX, Charles Taylor vai criar a esteira rolante, em que você consegue você não precisa, como trabalhador, levar a mercadoria que você está montando de um lugar para o outro. Há somente uma esteira que vai passando a mercadoria enquanto você trabalha e vai moldando, criando, produzindo aquela mercadoria. E aí a gente tem a crítica a esse modo de produção de forma muito enfática dentro dos tempos modernos do Charlie Chaplin, dentro de algumas obras do Charlie Chaplin, de que o Charlie Chaplin ele fica ali tanto tempo apertando um parafuso na esteira rolante que quando acaba as mercadorias que ele tem que apertar, ele continua apertando o ar, como se ele tivesse automatizado, como se ele não conseguisse parar de fazer aquilo, independente da vontade dele. Entende? Então, o Fordismo cria, o Fordismo não só ele, né, mas as transformações, as coisas que existem no século XX, criam uma nova fase do capitalismo. O capitalismo que a gente chama de capitalismo industrial, em que a maior parte da riqueza do mundo vai se originar na indústria, no trabalho, no chão de fábrica, na fábrica de galpões, na grande produção de mercadorias e bens de consumo. Tá? Até então, a indústria não era importante no capitalismo? A indústria sempre foi importante, tá? Desde a Revolução Industrial no século XVIII, a indústria é extremamente importante. Mas até o capitalismo industrial no século XX, boa parte da riqueza da indústria, boa parte da riqueza das sociedades, do mundo, dos estados, vinha, por exemplo, da exploração de recursos, da colonização de terras, da guerra, do comércio. E quando a gente entra no século XX, aquilo que mais vai gerar dinheiro, aquilo que mais vai gerar emprego, aquilo que vai movimentar a sociedade e a economia, vai se chamar indústria, vai se chamar fábrica, vai chamar galpão. Então, meus queridos, isso é bastante importante, porque aqui no Brasil, no comecinho do século XX, a gente tem uma figura política bastante importante, chamada Getúlio Vargas. E o Vargas, ele é um carinha, não só ele, mas ele e a elite política que ajudava ele, estava ao seu lado, vão olhar para esse novo contexto mundial, esse novo contexto de capitalismo baseado na indústria, baseado na fábrica, e ele vai tentar modernizar o Brasil
industrializar o Brasil para que a gente se torne ali um possível concorrente, para que a gente se torne ali uma nação do futuro, um país do futuro, uma potência emergente, tá? E o Vargas, ele tenta e ele faz ele gera grandes transformações no Brasil, né? Ele funda a Vale do Rio Doce, funda a Companhia Nacional Siderúrgica, funda a Petrobras, ele funda grandes indústrias que nós temos, inclusive, até hoje, algumas delas, ou boa parte delas. Então, o Vargas ele uma figura política ali, ou o período varguista, é responsável por essa inserção do Brasil nesse capitalismo industrial. E aí, depois do Vargas, haverá uma continuidade dessa política até a década de 90, até o fim da ditadura, até a redemocratização. Beleza? Galera, alguma dúvida? Eu tô falando bastante. Tá tranquilo? E aí, essa última palavrinha da frase, que é uma palavrinha que talvez alguns de vocês nunca tenham escutado, que é keynesianismo. O que é o keynesianismo? Keynesianismo é a política econômica adotada pelos estados, pelos políticos, nessa fase aí do capitalismo industrial, nessa fase em que a indústria foi aquilo que movimentou a sociedade. O keynesianismo é o que reinava. E o que o keynesianismo fala? O Keynes, John Maynard Keynes, é um grande economista inglês que ele chegou a algumas teorias de que a gente deve ter uma grande intervenção do Estado na política, uma grande intervenção do Estado e da política na economia, tá? Como se o Estado e os políticos tivessem que ser grandes agentes econômicos, não só reguladores, não só prestadores de serviço, mas também geradores de emprego, também donos de grandes empresas e grandes indústrias. Keynes defendia esse lado e ele defendia que a política deve agir para o pleno emprego, para que não haja desemprego. Se todas as pessoas estão empregadas, se todas as pessoas possuem algum salário, a gente tem como tributar todas essas pessoas, pegar esses impostos, reverter em educação de qualidade, em saúde de qualidade, e se todo mundo tem emprego, a gente não tem ninguém passando fome na rua, não tem ninguém morando na rua, não tem ninguém passando uma grande necessidade. Ele é então o inventor do pleno emprego e de que o Estado deve intervir na economia de forma ativa. Ao contrário do liberalismo, que prega um afastamento do Estado perante a economia, de que a gente deve, por exemplo, privatizar grandes empresas, porque essas empresas não podem ser estatais. Empresas estatais são empresas ineficientes, corruptas, que deveriam estar melhor geridas se tivessem na mão de empresários, de grandes gestores, tá? Então, o keynesianismo, essa política de que o Estado deve ser forte na economia e gerar o pleno emprego, foi basicamente o que reinou no mundo durante a década de 30 e a década de 90 no século 20. Por quê? Por causa da crise de 29. A crise de 29 é uma crise do liberalismo, é uma crise dos estados liberais, é uma crise dos estados que não intervinham na economia. Isso faz com que surja grandes estados autoritários, totalitários, como o Estado nazista alemão, o Estado fascista italiano, o Estado desenvolvimentista inglês, o Estado desenvolvimentista norte-americano com Roosevelt, o Estado desenvolvimentista brasileiro com Vargas e depois com o regime militar. Essa era a política que dominava a economia durante a década de 30 e a década de 90. E junto com isso, uma cultura do trabalhismo,
a política trabalhista, de que você deve valorizar o trabalhador, porque o trabalhador que produz na indústria, que movimenta a indústria, é o que vai gerar a riqueza do país, é o que vai fazer com que o país seja um país do futuro, uma potência futuramente. Então a gente deve dar inúmeras leis trabalhistas a essas pessoas, garantias legais de trabalho. A gente deve aumentar o salário mínimo, aumentar a hora paga pelo trabalhador, dar incentivos fiscais. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas se já foram em algum clube do banco, tem a ABB, que é muito famosa no Brasil, que é o clube do Banco do Brasil, e tinha o Banespinha quando o Banespinha ainda existia, né? Vocês já chegaram aí num clube de banco? Não? É Eu que não. eu já fui porque a minha mãe trabalhava no Banespa, e aí ela era sócia do Banespinha porque ela trabalhava no Banespa. Antigamente, banco, ele criava clubes para os funcionários, a recreativa, os comerciários, todos esses são clubes criados por grandes indústrias, grandes empresas, para meio que, não só agradar, mas incentivar o trabalhador. Tipo, ó, você é um trabalhador daqui, você vai ter uma aposentadoria de qualidade, você vai ter tais leis trabalhistas, você vai ter um clube que você vai ser sócio, pode ter acesso, você vai ter acesso a esses eventos. Existiam várias vantagens trabalhistas. Isso foi sendo, de acordo com alguns teóricos da sociologia contemporânea, isso foi sendo cada vez mais desmontado até a gente chegar na lógica trabalhista do Uber, de que você não tem patrão, você não tem direito, você faz o seu tempo, a sua hora, você produz aquilo que você quiser e dentro do seu planejamento, sem nenhuma lei trabalhista te regendo praticamente. Então, segundo alguns teóricos e sociólogos, existe um inverso da cultura trabalhista hoje. O que existia de cultura trabalhista, de valorização do trabalhador, hoje há um desmonte, há uma completa reconstrução de como foi essa lógica trabalhista, desde a década de 90, no caso. E aí, meus queridos, acho que eu vou encerrando por aqui. Eu só vou colocar o último tópico, né? Que tá acabando já, mas ainda tem um tempinho. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida agora no final, fiquem à vontade aí para perguntar, tá? E um outro aspecto bastante importante, eu já falei que existiam estados fortes e autoritários, né? Então, estados autoritários fazem com que, pelo menos na história ali do século XX, o Estado também seja forte na economia, além da política, tá? E você tinha também um outro ponto bastante importante, que a partir de 1945 havia Guerra Fria. Guerra Fria, aquela guerra não armada entre Rússia e Estados Unidos, certo? Então, na Guerra Fria, você tinha o primeiro mundo, que era o mundo capitalista, o segundo mundo, que era o mundo socialista, comunista, e o terceiro mundo, que era aqueles que se declaravam não alinhados a nenhum dos dois, tá? Mas esses dois mundos, o primeiro e o segundo mundo, eles são regidos por metanarrativas, são regidos por utopias. A intenção do Keynes, a proposta do Keynes era: vamos gerar pleno emprego, com pleno emprego, todo mundo tem dinheiro e não passa fome, todo mundo tem dinheiro e consegue moradia, e, ao mesmo tempo, o Estado, como é um grande interventor na economia, ele vai ter muito dinheiro para produzir educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte, segurança, moradia a todos. Então, essa era a utopia do Keynes, era a proposta que os estados capitalistas tinham em formação e desenvolvimento. Enquanto do outro lado do mundo, no segundo mundo, principalmente na União Soviética, havia a outra utopia do socialismo, de que as mazelas no mundo eram causadas pela essa grande concentração de renda,
por uma imensa desigualdade social que ocorre. Então, se o Estado tomar todas as empresas, todos os meios de produção e passar a redistribuir esses meios, socializando esses meios, nós teríamos ali uma perspectiva de futuro em que as pessoas conseguiriam ser livres para morar, viver, se educar e ter uma saúde de qualidade. Só que a década de 80, as crises econômicas, a crise do petróleo, tá? O fim do milagre econômico, o fim da bonança do capitalismo industrial, ele acaba. E a gente entra numa crise muito ferrada, numa hiperinflação do final ali do governo do Figueiredo, começo do governo do Sarney, uma hiperinflação completamente acelerada, completamente descontrolada, em que a gente não consegue viver em paz, em que o seu dinheiro de hoje, você consegue comprar 1 quilo de carne, mas amanhã você já não consegue porque ele já não vale mais nada. Um negócio meio bizarro. E aí surgiu uma outra perspectiva. Acaba-se a Guerra Fria, acaba a União Soviética e toda essa política keynesiana que o Keynes achava que ia salvar a humanidade capitalista, não salva. Não salva, e todas essas utopias, toda essa perspectiva de devemos caminhar em sentido para melhorar, e o futuro será melhor do que o presente, e a gente tem que ter esperança, estamos construindo um mundo melhor, já não existe ou já não é tão mais visto assim. A década de 90, ela vai impor uma outra perspectiva de realidade, de indivíduo, de política e de economia às pessoas. E é o que a gente vê mais ou menos hoje. Algumas pessoas veem mais, outras veem menos, porque são afetadas disso de formas diferentes. Mas, por exemplo, na minha opinião, eu não acredito que a gente tenha muitos séculos de vida ainda como humanidade. Eu acredito que se a gente continuar nessa lógica consumista de exploração da natureza, de não conseguir conviver harmoniosamente no mundo, vai fazer com que a gente seja extinto daqui a poucos séculos, ou séculos seria até otimista, né? Daqui a um século, não sei. Então, aquela perspectiva que havia no século XX de que estamos chegando no futuro, vamos salvar a humanidade, hoje já não existe, e hoje a gente tem até uma perspectiva negativa de que o mundo vai acabar num colapso ambiental, num colapso social de alguma forma, só que a gente ainda não sabe. Então, é isso que a gente gostaria de tratar com vocês em Sociologia Contemporânea, tá? É muito legal, apesar de ser bastante pessimista, a Sociologia Contemporânea, ela é bastante legal para a gente analisar diversas questões que você vê no dia a dia, aí no seu cotidiano. Beleza? Vocês têm alguma pergunta, queridas? E Kleber? Kleber entrou. Tá tudo ok? Tudo. Então tá beleza. Agradeço a presença de vocês. Agora vai ter uma aulinha aí não sei quem que dá aula agora. É o Osmar? Bom, mas boa aula a vocês. Uma ótima semana a todos, tá? E a gente continua com essa temática. Eu quero tentar tratar resolução de exercício e essa temática até o Enem, tá? Porque essa temática, ela é excelente para cair no Enem. Vai cair no Enem, eu tenho certeza disso, tá? Porque cai todos os anos. Então, eu vou fazer ali um misto. Quando vocês quiserem fazer aula só de exercício, fala, ó, você já falou muita coisa, dá um resumo aí do que você falou. Então aí eu paro, faço só uma aulinha de exercício, fico fazendo revisão, e eu quero tratar essas duas coisas com vocês, tá? Até o Enem, porque vai ajudar muito vocês, tanto exercício quanto a temática da globalização do neoliberalismo. Beleza? Então, boa tarde a todos, fiquem com Deus.
Vou interromper a gravação.